Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram nos estúdios da RS Play, canal 524 da Claro Net. Sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram, hoje com uma temática super bacana. Você que quer saber mais sobre longevidade, carreiras maduras, né, diversidade geracional, esse é o momento. E eu tô aqui com uma pessoa muito legal, né, que eu conheci aqui até na ABRH, né, o Stefan Ligock, né, que vai falar, um especialista na área, que vai nos contar um pouco sobre essa temática tão importante. Então, seja muito bem-vindo, Stefan, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado pelo convite, Eliane, satisfação estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esses temas, né, que estão aí dentro do escopo, né, dos impactos do aumento da longevidade. Um tema que realmente, assim, para mim é muito instigante. Assim. É verdade, é verdade. A gente está num momento, né, Stefan, de muita complexidade, né, da nossa vida. O mundo está com muitas pautas latentes, né, emergentes para a gente discutir. E eu acho que essa pauta hoje ela é fundamental, já que a gente está vivendo mais, né, e as empresas estão aí querendo talentos, né, também maduros, né, e as pessoas também estão procurando uma busca hoje por propósito maior e tudo mais, né? Mas antes da gente iniciar aqui esse bate-papo, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que tua carreira jornalística veio e te trouxe para essas temáticas. Tá certo. Eu costumo dizer que eu sou profissional multicarreira, né, Eliane? Eu sou formado em jornalismo, eu trabalhei 10 anos como jornalista, e aí em 2010 ali eu fiz o meu primeiro reposicionamento de carreira. Eu fui para a área de comunicação corporativa, na sequência marketing. Claro que isso tudo veio acompanhado de uma grande reflexão, né, autoconhecimento, né, também de aquisição de novas habilidades, competências. Eu fiz 2 MBAs, um em marketing estratégico, outro em gestão empresarial. Então houve essa mudança assim, de carreira gradual, né? E aí eu fui 5 anos gerente de marketing e comunicação de uma empresa de tecnologia. E aí depois desses 5 anos eu resolvi empreender. Aí eu já tinha mais de 40 anos, né? E eu resolvi me tornar empreendedor. E aí eu abri uma empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, né? Na época até mais marketing digital, porque era algo que demandava muito do mercado. Até hoje demanda, né? Questão do marketing digital. 2017 foi isso, né? E aí até hoje eu tenho essa empresa, até hoje eu trabalho como um profissional de marketing e vendas, né? Trabalho muito com redes sociais, treinando, dando consultoria, principalmente uma rede social que eu sou muito forte lá, que é o LinkedIn, né? Mas, paralelamente a isso, né? Por isso que eu digo que eu sou um profissional multicarreira, teve um tema que eu sempre me apaixonou bastante, que é a questão dos impactos do aumento da longevidade. E eu sou um profissional, né, que eu vivi isso também um pouco, né, quando eu passei dos 40 anos e teve um período ali que eu tentei me reposicionar, me recolocar no mercado, passei por situações de etarismo, que depois a gente pode até falar mais sobre esse tema, e aí eu resolvi então estudar mais sobre isso, fiz mais uma pós-graduação em mercado da longevidade, né, na FGV. E aí resolvi, então, abrir uma segunda empresa, né? Depois que você empreende, você fica... é uma cachaça, sim, como se diz, né? Eu resolvi cometi a loucura de abrir uma segunda empresa, né? Que é a Madura Idade, que é uma empresa que trabalha com soluções para o mercado da longevidade. Que bacana. Tanto na questão de abrir os olhos dos gestores para desenvolver soluções, para as empresas desenvolverem soluções, serviços, produtos para pessoas maduras, né? Como também trabalha questões de diversidade geracional, que é um tema muito importante nas empresas. E eu também atendo pessoas físicas, vamos dizer assim, né? Consumidores finais, por meio de mentorias para carreira na maturidade, profissionais maduros que querem se reinventar. Olha, então as pessoas perguntam assim, como é que um profissional de marketing / comunicação foi parar com longevidade? Teve toda essa trajetória aí. Né? E é bem legal isso, né? Porque hoje a gente tem essa liberdade, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá em 1993, sei lá quanto, né? As pessoas queriam ficar nas empresas por muito tempo, sabe? Era um desejo, eu lembro, eu tinha 17, 18 anos, queria muito, né, ficar, sei lá, 20 anos numa empresa. Hoje não existe mais isso, né? A gente tem essa flexibilidade de poder estar em outras profissões, né? Até fazendo 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo, né? Que é o caso que tu me comentaste, né? Dessa carreira multicarreira, né? Eu sou muito favorável a esse conceito, né?
eu até profissionais de mais de 40 anos que eu mentoro, a maioria, já dei até mentoria para pessoas com menos de 40 anos, mas pela minha idade, enfim, as pessoas se identificam muito lá com o meu trabalho lá no LinkedIn, principalmente as pessoas me procuram. Mas assim, eu sempre enfatizo isso, você não precisa talvez abandonar a sua carreira atual, você pode acrescentar uma nova habilidade. Por exemplo, assim, você pode ser professor, mas ao mesmo tempo ser um consultor, Exato. Você pode apresentar um programa, né? Você mesmo é uma profissional multicarreira, né, Eliane? Você faz Com várias certeza. coisas ao mesmo tempo, né? É claro que às vezes a gente deixa uma coisa para assumir outra, né? Até porque hoje, com a questão da longevidade, provavelmente uma pessoa vai ter várias carreiras ao longo da vida, ela vai exercer várias profissões diferentes. Vai experimentar ao longo da vida. isso, né? E é bacana isso, né? E o Stefan também, né? Ele é top voice nas redes sociais do LinkedIn, né? Isso. Então acho que tem conteúdos muito maravilhosos, né? Para depois ele vai deixar as redes aqui para vocês, né? Mas é um spoiler aqui que eu já estou dando, né? Opa. E, Stefan, eu queria que tu comentasse um pouquinho, tu que estás nessas andanças, fazendo curso, treinamento, né? Eu acho que é importante tu trazer um panorama do como é que tá? As empresas estão preparadas para trabalhar com esse profissional mais maduro? Eu acho que houve um excesso de juniorização, né? Eu diria até assim que não é nenhuma questão de achar, eu tenho convicção, né, de que houve um excesso de juniorização das empresas nos últimos 20 anos. E eu falo muito com gestores de RH, são meus clientes muitas vezes que me contratam para consultorias, para treinamentos. E eu vejo assim alguns arrependimentos até de gestores de empresa. Olha, demitimos profissionais maduros há 10, 15 anos e hoje está faltando gente, né, com experiência de vida, né, com conhecimento. Então, assim, há um excesso de juniorização das empresas e acho que as empresas ainda estão muito limitadas nessa questão. Elas não entendem o que está acontecendo, o aumento da longevidade, e as empresas estão com muita gente jovem que não está dando conta. Muitas vezes porque elas não têm a experiência de vida necessária, né, Eliane? Exato. Eu vi esses dias uma conversa, até não foi no podcast, né, e o especialista estava comentando justamente sobre isso, né, como é que a gente tem 2 gerações, às vezes 3 gerações juntas trabalhando, né, e é difícil porque são modelos de pensar diferente, né, Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. São visões de mundo diferentes, né? Mas isso também é muito rico, né? Isso pode gerar até ambientes mais criativos, produtivos, não é necessariamente ruim, né? A questão é que principalmente as lideranças não estão sabendo como lidar com diferentes gerações. E aqui eu não me refiro só ao profissional maduro que não sabe lidar com o jovem, né? Mas também o líder jovem que muitas vezes não quer contratar o profissional maduro, porque hoje nós temos, a média gerência hoje está na mão dos milênios, Eliane. Exato. Ou seja, milênios são pessoas que têm, que é a geração Y, né, para quem não sabe, a geração Y são os milênios, de 30 a 44 anos. E essas pessoas que são a média gerência. E ainda são jovens, né, vamos dizer assim, né? Tem alguns quarentões aí, né, que já passaram dos 40, mas assim, o grosso do público milênio é de 30 a 40 anos. E essas pessoas estão na média gerência. E muitas vezes eles não estão contratando profissionais maduros porque eles acham que os profissionais maduros são... Aí nós temos vários mitos, né? Cansados, resistentes, desatualizados, que caros, né? Que também é um conceito muito relativo. Mas esse é o problema, então, que a gente percebe nas empresas. Isso que eu percebo muito nas empresas. Assim, né? Eu sinto também, Stefan, assim, que falta um pouco de diálogo, de abertura, né? De ouvir o outro com um viés, né? Um viés de respeito mesmo e também de querer construir algo coletivo, né? Acho que assim, é difícil nas equipes isso, mas realmente assim, a gente fala muito em inovação, eu gosto muito dessa temática também, né? Se a gente não tiver diversidade, como é que a gente vai fazer inovação? Né? Você que está me assistindo aqui, como é que a gente faz inovação sem o diverso estar contemplado, né? Exatamente. E hoje nós estamos vivendo aí a era da IA, né? A era da inovação, falando muito... Esses temas são muito importantes, né? Mas esse tema da diversidade geracional é um tema extremamente relevante que as empresas ainda não estão prestando atenção. Estou falando aqui para a câmera aqui para ver se algum gestor aqui presta atenção nisso, né? Porque está havendo já essa multigeracionalidade nas equipes, né? E a gente não está sabendo lidar com isso, né? Ainda que hoje 60%, 70% das equipes sejam formadas por pessoas com menos de 40 anos, as empresas estão sendo obrigadas a contratar alguns profissionais maduros, né? Então já está, fora alguns que permanecem nas empresas ainda, né? Apesar de toda essa juniorização que eu falei antes.
Então, assim, nós estamos vendo assim, uma dificuldade de diálogo, muitos vieses inconscientes. Também tem o maduro, às vezes, que tem um viés inconsciente. Esse jovem aí não quer trabalhar, é mimimi. Então, precisa haver realmente assim, uma tolerância de todas as partes, né? E uma compreensão da realidade de cada um, né? Exatamente, porque temos muito a aprender, né, com os mais, já que tem mais idade, né, e também com os jovens também, porque são gerações diversas, né? Eu acho que isso é realmente muito rico, né? E eu pensando aqui, queria te ouvir também, né? As lideranças, elas têm um papel super importante nisso, né, Stefan? O que tu achas, assim, que uma recomendação para as lideranças hoje é para realmente criar esse espaço que seja colaborativo mesmo, integrativo dentro das corporações? Eu acho que é fundamental os líderes hoje se tornarem líderes multigeracionais. O que é um líder multigeracional? Né? É um líder que sabe construir, que tem as habilidades e competências para construir um ambiente saudável, um ambiente criativo, produtivo e inclusivo, principalmente, né? Ou seja, que é capaz de acolher profissionais de todas as gerações, né? E entender os diferentes cenários de cada geração, né? Hoje, todas as gerações falam hoje sobre melhoria da qualidade de vida, né, Eliane? Todo mundo quer mais qualidade de vida, quer alguma flexibilidade, mas os momentos de vida são diferentes, né? Sim. Por exemplo, nós podemos ter aquele jovem ali de 29 anos, da geração Z, que ele quer sair mais cedo na sexta-feira para fazer uma viagem com os amigos, né? Passar um final de semana em algum lugar diferente. E talvez o líder possa, né, ter essa compreensão, né, para talvez compensar essas horas depois, enfim, entender o momento de vida dele, né? Exato. Assim como a gente pode ter um profissional de 55 anos, geração sanduíche, né? O que é a geração sanduíche? É aquela pessoa que tem que cuidar de filhos e pais. Ela está prensada entre... Eu sou geração sanduíche, porque eu tenho um filho de 13 e um pai de 83, que eu tenho que cuidar dele também. Né? Então, assim, será que o gestor lá, ele vai ter a compreensão, né, de daqui a pouco assim, olha, o Stefan precisa sair numa quarta-feira à tarde, no meio do expediente, para levar o pai para fazer um exame que ele precisa fazer. O gestor precisa entender isso, que eu não vou estar ali inventando uma desculpa. Não, né? Realmente eu tenho um pai idoso que eu tenho que cuidar. Né? Por quê? Porque a longevidade está maior. Né? Então as pessoas não estão morrendo mais com 60, estão morrendo com 90, com 100. Então você está vendo como os temas se conectam? Com certeza, né? E a gente estava até conversando antes dos bastidores ali, né? Sobre, às vezes as empresas elas não estão preparadas, né? E aí o que acontece? A pessoa acaba indo para o empreendedorismo justamente porque não tem um ambiente corporativo que contemple a sua vida, né? Na sua integridade, na sua completude mesmo, né? Eu tenho uma vida profissional, mas eu também sou a Eliane que tem uma casa, que tem filho, que sou casada, enfim, né? E às vezes isso fica muito de lado, né? Perfeito. Como é que a gente pode combater esses desafios, assim, minimizar um pouco esses desafios? É importante a comunicação, né, mais clara, né, entre líder e liderado. Eu acho que muito treinamento, né, as empresas têm que investir em treinamento para esse líder, que às vezes é um líder jovem, que não entende o que está acontecendo com uma pessoa de 55 anos, que pode estar vivendo essa situação que eu mencionei há pouco. Né? Então, assim, por quê? Porque ela não viveu isso ainda, né? Ao mesmo tempo, nós temos um profissional maduro lá que talvez está num cargo de gestão, um baby boomer, até uma pessoa com mais de 60 anos que ainda está lá ocupando um cargo de gestão, e ela tem que entender lá que o millennial lá, ou geração Z, está num momento especial da vida lá, que ele tem que, sei lá, ele precisa de um tempo, uma semana lá para terminar o trabalho de conclusão de curso da faculdade dele. Né? Então precisa ter essa comunicação clara entre as gerações. Mas muitas vezes talvez a empresa promove um líder que está despreparado, né, para entender esse tipo de contexto, e isso pode ser bem problemático. Esse líder precisa ser treinado para entender. Né? E eu posso enumerar aqui várias situações onde às vezes a falta de experiência de vida de um líder jovem pode prejudicar, assim como um viés lá inconsciente lá de um líder maduro pode estar atrapalhando a convivência com um colaborador jovem. Exatamente, né? E tem a questão que tu trabalhas também, já citaste aqui, né? Que tu trabalha muito com mentoria para as pessoas físicas, e às vezes que saíram do mundo corporativo, né? O que querem buscar, usar
outras carreiras, né? Conta um pouquinho para nós, dentro da tua empresa, o que tu tem visto com relação a isso. Perfeito. Na maduridade, eu tenho trabalhado muito também com profissionais maduros, né? O que eu chamo de profissional maduro, até para deixar claro, né? Pessoas com mais de 40 anos. Né? Aí a gente pode pensar, nossa, mas 40 anos já é maduro? Para o mercado de trabalho é considerado maduro, porque é a idade que normalmente as empresas começam a demitir os profissionais ou a não contratar, porque há um etarismo, né? Um preconceito de idade muito forte no mercado de trabalho. Passou dos 40 anos, essa é a idade-chave, vamos dizer assim, né? É uma idade limite ali que começa o profissional a ser visto como um profissional velho, né? Então, assim, esses profissionais, o que eu tenho visto muito, assim, a importância, né, de trabalhar com esses profissionais? A questão de estar aberto, né, a buscar novas possibilidades de carreira, exatamente, principalmente quem tem mais de 50 e 60. Né? Os profissionais 40 a mais até, às vezes pode levar algum tempinho a mais, né, mas acabam se recolocando, né? Ou alguns não aguardam o tempo suficiente e acabam empreendendo, né, como você mencionou. Mas é importante, assim, estar aberto a novas possibilidades de carreira, qualificação constante, né, o tal do lifelong learning que a gente fala bastante hoje, né? Mas o que eu percebo é que muitas vezes alguns profissionais maduros, principalmente 50 a mais, 60 a mais, que eles precisam desenvolver esse entendimento de que talvez eles não vão conseguir se recolocar tão rápido no mercado. E talvez nem se recoloquem. Sim. Então ele tem que ter essa visão de empreender. Né? E empreender, muitas vezes, Eliane, não é abrir uma padaria, como o pessoal pensa, né? Vou abrir uma padaria, abrir uma lanchonete. Não, gente, empreender também é vender o seu conhecimento. É se tornar um consultor, um professor, um mentor, um conselheiro de empresa. Exatamente. Tem muitas coisas, né? E acho que a gente também está vivendo, né, Stefano, te ouvindo aqui, a gente não sabe daqui a uns 10 anos ou até menos as profissões que a gente vai ter, né? Quais são as profissões que a gente vai ter no futuro, né? A gente tem que estar preparado, e eu acho que essa visão de usar a educação, né, ter esse lifelong learning na nossa vida como comportamento mesmo pessoal, do profissional, vai fazer a diferença, né? Exatamente. E eu acho que também tem outra coisa, né, que te ouvir, assim, as pessoas estão buscando trabalhar com propósito. Eu passei por essa fase lá pelos 40 também e troquei a minha carreira, né? Fui buscar outras aventuras, como eu digo, né? Fazer outras coisas. O que tu diria para as pessoas assim que estão nessa... estou pensando em sair, o que eu faço agora? Dá uma dica aqui para as pessoas. Que não tenha medo, gente, né? Não pode ter medo de mudar de carreira, né? Principalmente se você tem mais de 40, mais de 50, mais de 60 anos. Porque assim, você já viveu o tempo suficiente, né, para se conhecer, né? Nem que seja um pouquinho, né? Porque você já está há mais tempo nesse planeta, né, Eliane? Uma pessoa com 40 anos já viveu 4 décadas, né? Com 50, com 60, imagina, 6 décadas, né? Muito tempo. Você já conhece, você sabe o que você gosta, o que você não gosta. E muitas vezes as pessoas, uma pessoa assim de 50 anos, ela fica presa numa carreira infeliz. Eu mentoro profissionais que às vezes estão infelizes. O sujeito tem um bom trabalho, ele tem às vezes um cargo de gestão, um salário às vezes de 2, 3 dígitos, né? E mesmo assim ele está infeliz, porque ele não aguenta mais aquele ambiente, porque talvez ele esteja numa profissão que ele não mais se identifica, né? Eu mesmo, né? Eu sou um cara que me reinventei profissionalmente após os 40 anos. E eu já fiz pelo menos 2 reposicionamentos de carreira. Como eu disse para você antes no nosso papo nos bastidores, eu fui jornalista, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei como jornalista durante 10 anos, mas em certo momento da minha carreira, aquilo não me representava mais, né? Então eu fui para outro lado, né? Até aproveitei algumas skills. Isso é outra coisa também que as pessoas pensam assim, não, você vai mudar de carreira. Então tudo que eu adquiri antes, vou ter que jogar fora. Não, você pode trazer skills, principalmente as tais soft skills, né? Habilidades emocionais para uma nova carreira, né? Então, o meu recado, assim, o meu conselho, né? Principalmente para você que tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, não tenha medo de se reinventar, não tenha medo de testar, de ir atrás, porque assim, a vida é uma só, né? E assim, você não tem tempo, né? Quando a gente passa dos 50 anos ali, supostamente a gente tem mais tempo atrás da gente do que para frente, né? Então não perca tempo. Então assim, eu não sei te dizer, não tenho essa visão ainda, né? Mas eu sei que, eu acho que
sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Para a gente poder fazer essa troca, né? E se adequar, porque os propósitos de cada um de nós também mudam, né? Tem que buscar esse propósito. E não é só... salutar isso, né? É salutar. E não é só essa questão assim, não, eu quero ser feliz. Não, gente, muitas vezes você é obrigado a mudar de carreira, porque talvez a sua carreira esteja desaparecendo. Exato. Agora com as mudanças tecnológicas, desaparecendo ou mudando, e aí você vai ter que se atualizar. Mas eu fazia exatamente assim, há 15 anos eu faço assim. Não, talvez não sirva mais. Então não é só uma questão de buscar o propósito. Se é uma coisa para buscar o seu propósito, ótimo, legal, muito bom. Mas às vezes você é obrigado a buscar novos conhecimentos e alternativas de carreira, simplesmente porque a tecnologia está mudando, transformando a tua área profissional. Exatamente, né? E no próprio LinkedIn, né, que tu falas muito, né, dessa rede, enfim, cria muito conteúdo bacana, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui, é uma forma também, uma ferramenta muito positiva, né, para quem está pensando em mudar, né, e se reposicionar e se reinventar. E eu queria que tu falasse também sobre essa questão, né? Eu adoro o LinkedIn, né? Eu sou suspeito para falar, né? Assim, mas o LinkedIn é uma rede social profissional, fundamental hoje para qualquer pessoa, né? E principalmente para qualquer pessoa assim, que quer buscar uma carreira, né? Se reinventar na sua carreira, trabalhar a sua marca pessoal. Tem muitas pessoas que têm lá o Instagram, tem o Facebook, mas não cuidam do seu LinkedIn. Aí a pessoa às vezes é demitida, né? E aí sim que ela vai começar a trabalhar o seu LinkedIn, né? O que é um equívoco, né? Você tem que estar sempre ali no LinkedIn, independentemente se você está desempregado ou num excelente cargo numa empresa como CLT, enfim. Então o LinkedIn é uma ferramenta muito importante. Eu sou prova viva, assim, o LinkedIn me ajudou muito no meu segundo reposicionamento de carreira ali a partir de 2017, quando eu empreendi, comecei a divulgar meu trabalho lá, trabalhei muito a minha marca pessoal, né? Me ajudou a gerar muitos negócios. Então, assim, se você ainda não está cuidando bem do seu LinkedIn, né, do seu perfil lá no LinkedIn, da sua atuação lá no LinkedIn, corra, sempre é tempo, mas faça isso o quanto antes. É verdade, né? E além das redes sociais, acho que tem um planejamento, né? Eu vou contar a minha história aqui, né? Eu sempre, quando eu entrei no banco, tinha uma carreira de bancos, o Stefan sabe aqui, a audiência está sabendo agora, né? 23 anos de banco. Nossa. Mas eu sempre entrei, quando eu entrei lá, eu tinha essa ideia de que talvez eu não tivesse a minha vida toda lá. E eu sempre comecei a pensar, não, eu tenho que programar o plano B. E fui desenhando isso até financeiramente, porque às vezes é difícil para a pessoa que quer fazer essa transição de carreira e não consegue pela questão financeira. Mas nem sempre a questão financeira. Acho que às vezes as pessoas se colocam bloqueios também, né? E tem medo, será que vai dar certo? E aí a pessoa continua infeliz, né, Eliane? Lembrando assim, se você escolheu uma profissão lá quando você tinha 18 anos, você foi lá, fez uma faculdade, se formou com 20 e poucos, aí ali aos 38, aos 45, aos 52, você não está mais se sentindo representado por essa profissão que você escolheu 20, 30 anos atrás, por que você vai ficar ali se punindo, né? Nessa profissão que você não gosta mais, que você não se enxerga se conecta, mais. Né? Então, assim, faça essa mudança de carreira. Ok, algumas vezes precisa de um investimento financeiro, né? Não só de tempo para mudar de carreira, mas assim, há vários caminhos para você começar essa transição de carreira, inclusive continuando no seu emprego atual, na sua profissão atual e fazendo essa construção como tu fizeste, Eliane. Exato. Né? Aos poucos e trabalhando isso. Né? Isso aí. Já estamos já quase chegando no final do programa aqui, é rápido demais, né? E Stefan, eu queria que tu deixasse um livro para nós, não sei se o pessoal consegue colocar aqui na tela, uma indicação de livro inspirador, que de repente foi importante para ti. Eu quero indicar o livro A Única Coisa. Tá? É um livro até uma capa vermelha, né? Você pode encontrar aí em qualquer livraria online aí, ou presencial, enfim. É um livro sobre gestão de prioridades e de tempo. Tá? Por que eu estou indicando esse livro? Porque eu tenho percebido muito isso nos meus mentorados, pessoas que eu atendo em consultorias, em mentorias, né? A dificuldade de gerenciar o seu próprio tempo e gerenciar prioridades. Né? O que eu mais escuto é aquela coisa assim, estou sempre na correria, não consegui fazer isso porque não deu tempo. Né? E aí, às vezes, eu faço essa provocação para os meus mentorados. Mas você não separou aqui 1 hora da tua vida para aqui conversar comigo? Né? Então, você gerenciou essa 1 hora aqui, você gerenciou o teu tempo para
vir conversar comigo, né? Então você tem tempo, você tem que aprender a gerenciar. E esse livro é muito interessante porque ele é um livro que ensina você a estabelecer prioridades, né? E principalmente gerenciar o teu tempo. Olha, uma das coisas, por exemplo, que o livro liquida é com o tal do conceito do multitarefa, né? Fazer coisas ao mesmo tempo. Isso não existe, mas é um livro muito bom. Ai, que bacana, que bacana. E eu também vou ajudar aqui complementando, né? Porque os livros, eles são os meus amores, eu sempre digo, né? Eu tenho uma biblioteca inteira lá. Que legal. E eu trouxe hoje para a audiência aqui para falar sobre O Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é um livro muito bacana também. E esse livro aqui, ele traz, né? Já diz aqui na capa, ó, comece pelo porquê e juntos somos melhores. E o que a gente falou hoje aqui, né, Stefan? A gente se ajudar, colaborar, fazer tudo o que for preciso, né, para a gente encontrar o nosso porquê, o nosso propósito, né? Então, fica a dica. É o mesmo aqui. autor do Começo pelo Porquê, né? É o mesmo autor. Né? Exatamente. Então, é muito bacana porque traz talvez aí essa maneira de um ganha-ganha para todo mundo, né? Porque a gente precisa nesse mundo corporativo hoje, né? Todos estarem felizes, estarem buscando aí uma performance, né? Tanto a empresa, mas também olhando o funcionário. Perfeito. Stefan, queria que tu deixasse as tuas redes sociais aqui pra gente. Perfeito. Por favor. Então, gente, quem quiser me seguir lá, acompanhar meu trabalho, lá no LinkedIn, Stefan Ligoc, no Instagram também, @Stefan Ligoc, né? Stefan é S-T-E-F-A-N, Ligoc é L-I-G-O-C-K-I, e também seguir as redes sociais da Madura Idade, né? No LinkedIn a página é Madura Idade, no Instagram Madura Idade _oficial. Muito bem, agradeço mais uma vez, Stefan, pela tua participação, agradeço a audiência que está aqui nos assistindo, né? E já convido para a próxima semana acompanhar, terça-feira, 11 horas, reserva lá na agenda, assistir o programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Beijo no coração e até breve.